Elas são muitas. Fazem barulho por onde passam. Se organizam. Então elas conseguem chegar a ser guardas, ficam na entrada, como a gente viu ali. Causam também um certo medo nas pessoas. Então vai lá. Eu posso botar? Pode. Meu medo me impede. Ó. Ela não vai te chatear em nada. Mas o que quase ninguém sabe é como são importantes para a manutenção da vida como conhecemos. Das plantas que nós colocamos no nosso prato para comer, 30% delas, pelo menos, dependem exclusivamente das abelhas para serem as polinizadoras. Nossa equipe viajou até Manaus para conhecer de perto as abelhas melíponas sem ferrão. Estamos no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Quem nos guia por aqui é a Gisele Carvalho. Desde 2002, ela coordena o grupo de pesquisas em abelhas. Mas a gente basicamente trabalha com a Melípona interrupta, que é essa espécie nessas caixinhas verdes que vocês estão vendo aí. O nome comum é Jupará e o nome científico é Melípona interrupta. E a outra espécie, que é aquela ali, dessas caixinhas marrons, que é a Melípona seminigra, conhecido como jandaíra. Talvez você já tenha ouvido falar do mel da jandaíra da Amazônia. Você sabia que as abelhas não enxergam todas as cores? A princípio, todas elas eram para ser verde, tá? Porque verde é a cor que a abelha enxerga. A abelha não enxerga todas as cores. Vermelho, por exemplo, ela não enxerga. Amarelo, verde, um azul mais clarinho, geralmente ela enxerga. Olha a rainha, bem aqui. Aqui as abelhas são criadas em caixas para serem estudadas. Cria, mas eu vou abrir lá embaixo para vocês verem lá embaixo. Cada caixa tem em média de 300 a 500 abelhas. Basicamente a gente estuda a biologia genética dessas abelhas. E por que estudar a biologia genética? Porque a partir da biologia das abelhas a gente entende como é que elas se nidificam, como é que é a família delas, o que que elas comem, o que que elas precisam. Olha! Ao final das contas, a gente quer mostrar a importância delas e quer ajudá-las a se manterem de geração após geração. Quando estão na natureza, as abelhas sem ferrão constroem suas colmeias na parte oca do tronco das árvores. Cada casa chega a ter de 100 mil a 120 mil indivíduos. E não pense que dentro da colmeia todas fazem a mesma coisa ou todas produzem só o mel. Cada abelha tem uma função e um trabalho a executar. As guardiãs ficam na entrada da colmeia e constroem esses tubos enormes para se defender dos predadores. Uma das maneiras dessa abelha se defender é com a própria cabeça. Se a gente ficar enchendo muito aqui a entrada, a tendência dela é juntar 2, 3 abelhas e formar uma cabecinha do lado da outra e fazer uma parede de cabeças, impedindo que alguma vespa, alguma formiga entre aí. E o mais incrível, quando não ficam no portão da casa, constroem uma espécie de escudo. Elas se recolhem e trazem uma bolotinha que elas construíram de resina, própolis e barro, que essa mistura toda de geoprópolis. E elas rolam essa bolinha guardada em algum canto de dentro da colmeia, elas rolam e tampam esse orifício lá pelo lado de dentro. De tal forma que pode até conseguir acessar o túnel aqui, mas não consegue entrar dentro da colônia porque ela faz esse tipo de defesa. Outras abelhas operárias limpam a estrutura da casa, produzem cera para a manutenção da colmeia, saem para polinizar e buscar alimento. Quanto tempo de vida tem uma abelha? Entre botar o ovo e nascer a abelha é em torno de 50 dias, 45, 50 dias. Depois de nascida, como indivíduo adulto, ela dura em torno de 60 dias, 70 dias, quando muito. As abelhas e vários outros insetos, as vespas e vários outros insetos, são o principal mecanismo de polinização. Então, essa imensa biodiversidade, grande parte das plantas necessitam a polinização das sementes e das flores, para poder aquela planta crescer. Não teríamos a maior biodiversidade do mundo se não tivéssemos essa grande quantidade
de insetos polinizadores, as abelhas principalmente. E um dado estarrecedor: se as abelhas não existissem, teríamos 30% a menos de alimentos no prato. Das plantas que nós colocamos no nosso prato para comer, 30% delas, pelo menos, dependem exclusivamente das abelhas para serem as polinizadoras. Então significa que 30% a menos de coisa você comeria. Mas é claro que a gente está pensando nas plantas. Se você pensar, mas eu como carne, né? Então eu não preciso da planta para comer, eu posso me alimentar de carne. Só que o gado, o bovino, o ovino, a carne que chega ao nosso prato, basicamente esses animais são alimentados com as plantas que as abelhas que fizeram a polinização. Então, assim, é um efeito em cascata, diria, né? E se a gente pensar em outras coisas também, por exemplo, vocês voaram até aqui de avião. O avião tem rodas. Vocês vieram até aqui de carro. O carro tem rodas. Esse látex vem da onde? Essa borracha vem do látex. E o látex vem de exudar de uma planta. E uma planta, que é a seringueira, que é polinizada por abelha. É ótimo a gente falar da abelha, porque a abelha traz um elemento que hoje em dia está começando a ser valorizado, que são soluções baseadas na natureza. E o que mais a gente precisa de soluções baseadas na natureza para todos os nossos alimentos do mundo é polinização. Então, preservar as abelhas é fundamental para a agricultura do mundo inteiro.